aqui vai falar sobre eis os milhões. Nós acreditamos que tem milhões de pessoas nessa terra que está sem Cristo. Então esse hino aqui está falando acerca disso. Eis os milhões em trevas tão medonha, jazem perdidos sem um Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo mundo, servos erguei-vos, eis avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão o povo os libertar. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que para salvar-nos do pecado eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Olá, a graça e a paz de Jesus. Nós continuaremos estudando o livro do profeta Malaquias. Desta vez estudaremos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Anteriormente nós vimos que o profeta vinha exortando o povo por conta da sua indiferença a Deus, principalmente em relação aos trabalhos que eram realizados durante o culto. Ou seja, o povo vinha até o culto, mas tratava o culto com desprezo. E Deus questiona o povo. Afinal, onde está a honra que é devida a Deus? E Deus reafirma 3 vezes, ainda no primeiro capítulo, que Ele é um Deus grande, um Deus que é adorado em toda a terra. E o seu povo deveria, então, honrá-lo devidamente como sendo um grande rei, o grande Deus que Ele é. Nesse momento, nós veremos, entre o versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 2, essa mesma exortação, só que agora direcionada à liderança do povo. O fato é que uma liderança que é indiferente a Deus cria uma comunidade que é indiferente a Deus também. Uma liderança que não é prostrada diante do Senhor, uma liderança que não é entregue ao Senhor, uma liderança que não honra a Deus, cria uma comunidade que também não honra a Deus. Então acompanhe comigo a leitura do versículo 1 do capítulo 2. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então logo no versículo 1 fica muito claro que essa é uma advertência para os sacerdotes. Os sacerdotes de Israel que viviam aquele período de pós-exílio, onde o povo acabara de sair do exílio, eram prisioneiros na Babilônia, mas agora eles tinham a permissão de retornar e também retomar os trabalhos a Deus. Era motivo de alegria, porque eles haviam reconstruído o templo, reconstruído os muros de Jerusalém e podiam retornar às suas vidas. Porém, o povo continuava tratando Deus com indiferença e demonstrava total insatisfação
e total cinismo em relação a Deus. E somente no livro de Malaquias vemos Deus começar a sua conversa com o povo dizendo: eu sempre os amei, logo aí no versículo 2. Porém, esse povo continuava indiferente a Deus. Mas eles não continuavam indiferentes apenas porque era um povo difícil de ser tratado, mas também eles estavam sendo ensinados de forma equivocada. Então Deus vem chamar a atenção dos sacerdotes, porque o sacerdote era responsável pelo ensino do povo, porém eles não estavam fazendo como deveriam fazer. Acompanhe o versículo 2 e 3. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Nesse texto vemos que os sacerdotes eles não estavam honrando a Deus. Na realidade, essa é a grande exortação que Deus faz ao povo, a grande reclamação que Deus faz ao sacerdote, melhor dizendo. Olha só, vocês não deram ouvidos e não se dispuseram a honrar o meu nome. Esses sacerdotes eles nem prestavam atenção ao que Deus dizia, não davam ouvidos às palavras do Senhor, e também não dispunham o coração para honrar o nome de Deus. Uma das coisas mais difíceis que temos vivido no nosso tempo é a ascensão de líderes, principalmente, né, em algumas igrejas, em algumas denominações, que não dão atenção às palavras de Deus. Eles negligenciam a palavra de Deus. Eles simplesmente não leem, simplesmente não prestam atenção, e quando leem distorcendo a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Pegam textos fora de contexto, retiram partes específicas apenas para tomar alguma vantagem em relação ao povo. E Deus vai dizer: olha, vocês não me ouvem, e vocês não têm me honrado, vocês não honram o meu nome. Isso parece que estamos lendo para os nossos dias, porque devido à grande quantidade de pastores, reverendos, apóstolos, ministros que vemos na atualidade, infelizmente, há um grande número destes que não prestam atenção, não dão atenção à palavra de Deus. Muito pelo contrário, pregam filosofia, pregam as notícias atuais, pregam política, levam o povo ao entendimento de determinadas ideias que não dizem respeito em nada ao Evangelho, como a chamada teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia da esperança. Então, tudo vem com um viés, às vezes político, um viés voltado a ter bens materiais nessa terra, um viés como se Deus fosse uma espécie de médico que está ali disponível 24 horas, que se preocupa apenas com a saúde do corpo, um viés de cura. Mas o verdadeiro evangelho, a cruz de Cristo, a sua morte para perdão dos pecados, a sua ressurreição, tem sido deixada de lado nas pregações. Muito pelo contrário, tem sido pouco pregado o verdadeiro evangelho, as boas novas do evangelho, que diz ao homem que ele deve se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. A pregação da moda hoje venha do jeito que está e Deus aceita você do jeito que você é, porque Ele é amor e você não precisa se arrepender dos seus pecados, nem confessá-los, porque todo mundo peca, então você não precisa nem buscar a santidade. Muito pelo contrário, Deus vai te aceitar do jeitinho que você é. É uma grande mentira, porque a pregação de Jesus Cristo é arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A pregação dos apóstolos é arrependam-se e confessem a Deus os seus pecados para que eles sejam perdoados. A pregação do evangelho verdadeiro sempre vem pautada pela necessidade da confissão, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Não é por mérito humano. O arrepender-se não quer dizer que isso seja um mérito humano. O confessar os pecados não significa que o ser humano tenha algum mérito. Muito pelo contrário. Só é possível um ser humano se arrepender e
confessar os seus pecados porque o Espírito Santo já tem falado ao seu coração. Ele vê então quem ele realmente é, então se volta ao verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, crucificado em favor de nossos pecados, mas ressurreto e intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Jesus está vivo, não está pregado em uma cruz. Porém, esses pregadores relatados aqui, eles se distanciaram da palavra de Deus e eles estavam agora sendo repreendidos por Deus. E Deus estava rejeitando eles. No versículo 3, é possível nós percebermos, ainda no versículo 2, é possível percebermos que Deus vai transformar as suas palavras, aquilo que eles dizem. Olha, sempre pregadores, falsos profetas, vêm com essa ideia de sempre tudo vai dar certo, no final Deus vai dar um jeito, Deus vai passar um pano, Deus vai resolver a situação, e Deus vem falar, olha, eu vou transformar as suas bênçãos em maldição. Muitos dos profetas antes do exílio babilônico, quando os verdadeiros profetas diziam, olha, o castigo de Deus virá por conta dos seus pecados, os falsos profetas diziam, não virá castigo algum. Deus vai nos tratar bem, com amor, com misericórdia, não terá nenhum tipo de problema. Mas, no devido momento, veio sim o castigo de Deus, por conta dos pecados do povo, por conta da insistência do povo em se permanecer no pecado. O falso profeta normalmente vem com essa ideia de que nunca vai dar errado nada que o ser humano faça, mesmo que seja pecado. Mas a Bíblia deixa muito claro, o pecado é algo que desagrada a Deus. E Deus detesta isso, e principalmente em meio aos sacerdotes, em meio àqueles que ensinam o povo, porque esses também desviarão o povo dos caminhos de Deus. E Deus então faz questão de dizer, olha, as suas bênçãos eu vou amaldiçoar. Aquilo que vocês propagam como sendo algo bom para o povo, eu vou vou fazer com que se tornem em maldição. Aquilo que vocês dizem que será bênção vai se tornar em maldição. Mas mais que isso, Deus também expulsa eles do seu arraial, dos seus átrios. Porque diz aqui no versículo 3 que Deus vai passar excremento dos animais oferecidos no rosto desses falsos sacerdotes. O que significa isso? Os excrementos, assim como as entranhas dos animais que eram oferecidas em sacrifício a Deus, eles eram retirados e queimados fora do altar. E quando está dizendo que passará excremento no rosto desses falsos profetas, desses falsos sacerdotes, ou desses sacerdotes que faziam seu trabalho relaxadamente, de qualquer maneira, sem nenhum temor e conhecimento da palavra de Deus, o que está dizendo é que Deus vai passar excremento em suas faces e mandá-los para fora do altar, ou seja, seriam expulsos da casa de Deus, eles seriam envergonhados. Assim como hoje é uma vergonha para alguém tomar um tapa na cara ou ter um objeto lançado na face, imagine você pegar excremento e ser passado no rosto de uma pessoa. Essa pessoa vai ser tida como impura, imunda, como suja. E quem que vai conseguir ficar conversando, olhando para essa pessoa? Essa pessoa vai ter que se lavar, se purificar. Essa pessoa vai ter que fazer alguma coisa para voltar a ser limpa. Do contrário, as pessoas não conseguirão olhar para ela de forma normal. Dessa mesma forma, esses falsos sacerdotes seriam expulsos do meio do povo de Deus e expulsos da presença de Deus. E o texto continua, versículo 4, diz assim, olha, então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. No versículo 4 e 5, a gente vê aqui Deus ressaltando as qualidades daqueles que são verdadeiros sacerdotes, ou seja, homens que tremem e temem diante de Deus, homens que dão a devida glória a Deus, homens que se colocam em posição de humilhação diante de Deus e tratam com o devido valor e respeito a pessoa de Deus. Deus é um Deus de amor? É verdade. Deus é um Deus de misericórdia? É verdade. Mas Deus também é justiça, Deus também é fogo consumidor, Deus também é santo, Deus também é puro. E por isso é necessário que nós nos voltemos para Ele, buscando sim uma vida de santidade. É bem verdade que durante o período que estamos nessa terra, teremos lutas contra os pecados.
E essas lutas são difíceis e alguns travarão lutas durante um longo tempo de suas vidas. Mas essas lutas precisam ser travadas. É preciso se colocar diante do Senhor com temor e tremor, não simplesmente com libertinagem. Nós temos a liberdade diante de Deus, não a libertinagem. Nós podemos viver em liberdade, porque recebemos a verdade de Cristo. Mas essa verdade vem acompanhada com o pedido, com o mandado. Seja santo, porque eu também sou santo. Precisamos nos voltar a Deus em um espírito de temor e santidade. E o melhor jeito de entender o temor e o tremor diante de Deus é aquilo que está em Provérbios. Aquele que teme a Deus odeia o pecado, odeia a injustiça. Isso fica muito claro nas Escrituras. Essa ideia de que, não é bem temor a Deus, é só uma questão de obediência a Deus. Bobagem, é para temer, porque Ele é o Deus Santo, é o Deus sustentador do universo, é o Deus que rege tudo que há e tudo que existe, é o Deus que comanda a vida, é o Deus que comanda a morte, é o Deus que traz as bênçãos, mas também pode reverter as bênçãos em maldição. É o Deus que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. É o Deus que sabe a quantidade de cabelos que há em uma cabeça. Esse é um Deus temível. É um Deus realmente que nós devemos nos colocar em nossa posição, pois somos pó e ao pó retornaremos. É um Deus que nos ama? É verdade. Volto a dizer, é um Deus misericordioso? É verdade. Mas é um Deus também que exige ser honrado, que exige ser glorificado. Ele repete isso constantemente no versículo 1. Acompanhe comigo aí no versículo 5 do capítulo 1. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras. Ele mesmo, Deus, faz questão de dizer porque Ele é grande. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, e nós devemos perceber e exaltá-lo porque Ele é grande. Ele continua e diz isso também no versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado em ofertas puras, e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda no versículo 14. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e meu nome é temido entre as nações. Deus faz questão de ressaltar isso. Ele é grande rei, Ele é o grande Senhor, Ele deve ser temido. E nós, como homens e mulheres que reconhecemos a grandeza desse Deus, precisamos ter solenidade ao nos chegarmos a Ele. Precisamos honrá-lo como grande rei, como grande Senhor. Ninguém chega a um governador, ninguém chega a um presidente da república de qualquer maneira. Vestido de qualquer maneira, falando de qualquer jeito. E por que diante de Deus se chegaria assim? E por que diante desse grande e temível Senhor se chegaria assim? Ele é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, mas é um Deus santo, é um Deus cheio de honra, de glória, de poder, é um Deus que merece ser honrado, é um Deus que merece ser temido, é um Deus que nós devemos nos voltar a Ele e reconhecer a sua grandeza e reconhecer a nossa pequenez. Não devemos tratá-lo de qualquer maneira, porque Ele não é qualquer um. Devemos nos voltar a Deus em uma atitude de honrá-lo, em uma atitude de respeito, em uma atitude de tremor e temor. E é por isso que o sacerdote, é por isso que aquele que tem essa posição de ensino deve levar muito a sério a palavra de Deus, porque essa é a exigência de Deus. Eu sei que é bonito, é filosófico, tá na moda falar que Deus só é amor, que Deus vai aceitar todo mundo do jeito que é, que Deus não vai castigar ninguém, que o inferno é uma instituição falida. Tá na moda isso. Mas não é verdade. Não é verdade nas Escrituras isso. Precisamos nos voltar para as Escrituras Sagradas. Deus é um Deus que deve ser honrado e Ele pede, e Ele ordena que nós o honremos, o glorifiquemos, porque Ele é grande Senhor em toda a terra. E perder a noção de que Ele é grande faz com que nós nos esqueçamos da importância da palavra, da sua palavra em nossas vidas. Faz com que nos esqueçamos da importância que é respeitar a Deus e viver para Deus.
precisamos nos voltar para as Escrituras, ao invés de nos voltar para essas vãs filosofias que têm sido pregadas atualmente. Filosofias que dizem respeito a somente riquezas, prosperidade, a notícia do jornal no momento, filosofias que dizem respeito às questões da vida cotidiana, mas se esquecem do verdadeiro evangelho, do que a palavra de Deus diz a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Então esses homens, versículo 5, eram elogiados. Por quê? Porque eles temiam e tremiam diante do Senhor. Versículo 6. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Olha só, versículo 6, que maravilha! Versículo 6 vai afirmar que a lei estava na boca desses profetas que honravam a Deus. Ou seja, eles davam atenção às palavras que o Senhor deixou escrita para que eles levassem essa palavra ao povo. E por isso eles desviaram muitos do pecado. Eles não disseram a esses para eles aceitarem os seus pecados. Eles não disseram a esses, olha, venha como está e continue vivendo os seus pecados que Deus te aceita da mesma maneira. Muito pelo contrário. Eles desviaram essas pessoas dos seus pecados. Eles foram aqueles que disseram, olha, não se mantenha no caminho dos pecadores e nem se assente nas rodas dos escarnecedores. Como Jesus, que disse àquela mulher que certa feita estava sendo hostilizada por outros e eles queriam apedrejar ela por ela ser adúltera, ele disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E quando não houve ninguém que atirasse uma pedra, Jesus disse, eles não te condenaram e eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus não disse simplesmente vá. Ele disse vá e não peques mais. Ele desvia essa mulher de continuar vivendo em seu pecado. Ele faz severa advertência a ela para que ela deixe o pecado de lado. E esses homens que servem a Deus, eles também falam a verdade de que é necessário que o homem, que você que está aí me ouvindo, deixe o seu pecado de lado. Deixe de viver no pecado. Você não pode continuar nessa vida. Você deve buscar o perdão de Deus. Confesse os seus pecados diante de Deus. Peça perdão a Deus. Peça a Ele que venha sobre a sua vida o Espírito Santo e conduza a sua vida. Não continue a viver no pecado. Esse não é o desejo de Deus para a sua vida. E o texto continua. Versículo 7 vai dizer assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja você, a Bíblia afirma que esses que são responsáveis por trazer o conhecimento ao povo, o povo espera deles o conhecer as palavras da lei, conhecer as palavras que a Bíblia revelam a nós. E esse homem, então, é mensageiro do Senhor. Existem alguns chamados pregadores que tentam a sorte, ou seja, fazem o jogo da sorte, chegam no púlpito, abrem a Bíblia em algum lugar e para onde seus olhos apontarem, eles começam a pregar. Eles não se prepararam, não leram um texto com antecedência, não sabem o contexto no qual aquelas palavras foram ditas, não sabem o contexto histórico que estava acontecendo com o povo. Não sabe como aquilo que ele leu ali naquele momento tem conexão com outras partes da Escritura. Eles brincam de achar a sorte, de biscoitinho da sorte com a palavra de Deus. Não se preparam. Existem outros que são preguiçosos, não leem a Bíblia, não se voltam para as Escrituras, não se fadigam no trabalho de ler e estudar as Escrituras para levar o melhor ao povo, para que o povo entenda bem e com clareza. Veja você, no Brasil, um país onde temos uma quantidade enorme de analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem entender um texto, o pastor tem que se preparar, tem que se dedicar diante da palavra de Deus, para que quando a palavra chegue, desde o menos instruído em sua comunidade, aquele que não sabe ler e escrever, até o mais instruído, o médico, o mestre, o doutor, todos entendam a palavra de Deus e a vontade de Deus. Por quê? Porque somente assim eles vão se desviar do pecado. Porque é isso que eles esperam, eles aguardam a palavra de Deus e não o que o pregador acha. Eles esperam ouvir aquilo que o Senhor tem para eles. E temos alguns pregadores que brincam de tirar a sorte, pregadores
que são preguiçosos, que não estudam a palavra de Deus, eles devem retornar atrás. Pregadores que se voltam a pregar as notícias do momento. Parece que você está assistindo um jornal da televisão. Parece que você está vendo um folheto de jornal da sua cidade, porque se fala das notícias do momento, mas não se fala da palavra de Deus, do Evangelho. Tem pregadores que costumam contar histórias, bochichos e boatos do que está acontecendo na cidade, mas não se voltam a falar da palavra de Deus. Que triste é ver que alguns pregadores começam a contar histórias em seus púlpitos e não pregam a palavra de Deus, não pregam a verdade de Deus, porque o povo está aguardando. Todos, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. O povo está aguardando a palavra que traz vida. E o sacerdote precisa levar essa palavra ao povo. Precisa deixar de falar para o povo palavras de tudo vai dar certo, pense positivo, e começar a levar a palavra de Deus, o que está escrito, do jeito que está escrito. E levar ao povo de maneira que o povo entenda o que está escrito. Aqueles que são responsáveis por levar a palavra precisam ter temor a Deus e fazer isso com zelo, com carinho, com amor pelo povo. Não somente amor pela palavra, mas amor pelo povo também. Porque muitos têm se perdido por falta desse zelo à palavra, que os pregadores não têm tido. E o texto continua e diz o seguinte: mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Veja você, por conta desse falso ensino, eles estão desviando as pessoas e estão causando queda das pessoas. Eles se desviaram e têm desviado a outros. Eles são guias cegos guiando outros cegos. Estão levando pessoas ao abismo por conta da sua imprudência, por conta da sua indiferença a Deus e à sua palavra. Mestres irresponsáveis que precisariam se converter, mas estão diante do povo de Deus sem nenhum temor a Deus. Versículo 8 ainda: vocês quebraram a aliança, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 9, a consequência de seus atos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Aplicam a lei de uma forma a de uma forma a outros. Aplicam a lei para o rico de um jeito, para o pobre de outro. Eles vão dando peso, 2 pesos e 2 medidas de acordo com o seu bel prazer. São parciais e por isso eles serão desprezados e humilhados. Eles não receberão nenhum tipo de honra, muito pelo contrário. O povo os rejeitará. O povo virará as costas a eles, porque eles são falsos líderes, falsos profetas. Meus queridos, meus amados, nós temos vivido tempos difíceis. Tempos que rádio, televisão, internet, todos têm acesso e podem colocar aquilo que bem acharem melhor. Cabe a nós nos voltarmos para a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus em sua inteireza, para que o povo aprenda. Em Oséias diz, capítulo 4, versículo 6, que o povo padece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos dar ao povo a palavra de Deus, o alimento sadio, o alimento que gera crescimento e edifica a igreja. E parar de dar essa palha que tem sido dado por muitos pregadores, muitos falsos mestres, que têm olhado tão somente para o seu bolso. Mestres que têm sido mais parecidos com lobos devoradores, que usam da comunidade para obter lucro, que usam da comunidade para obter fama. Pastores que têm subido nos púlpitos em pecado de adultério, em pecado de ganância, de cobiça. Pastores que têm subido aos púlpitos cheios de pecados e só pararão quando eles passarem a devida vergonha por conta de seus pecados, porque são insubmissos a Deus. Pastores que têm subido ao púlpito usando da comunidade para atingir os seus objetivos e não os objetivos do reino de Deus. A comunidade tem sido uma espécie de trampolim para as suas vidas, sua vida financeira, seu desejo de status e poder. Mas não usam e não fazem o bom uso da comunidade para que o reino de Deus seja glorificado e Deus seja glorificado, Deus seja honrado. Não direcionam a comunidade a honrar a Deus.
Pastores que não são convertidos têm se tornado líderes de comunidades. Não tiveram nenhum relacionamento com Deus, não têm nenhum temor a Deus, não tiveram encontro com Jesus Cristo, estão por trás de púlpitos, pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus, não temem o que está escrito aqui e não conhecem o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Precisamos rogar a Deus, nesse tempo tão difícil, por pastores que conheçam a palavra de Deus e preguem ela em sua inteireza, com toda a verdade. Doa a quem doer, mas que seja a palavra de Deus falando, e que não seja as vãs filosofias desse mundo, e que não seja esse popularismo que muitos têm pregado, e que não seja as últimas notícias do jornal, mas que seja a palavra de Deus a ser pregada nos púlpitos, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe durante esse estudo e até o próximo encontro. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder.